Então seja bem-vinda, Dani, ao trabalho. A ideia, como eu Obrigada. estava te falando, é entender, né, esse momento, como é que vocês trabalharam juntos, como é que ele pode te ajudar aí no processo de desenvolvimento, até porque não como líder, como um ser humano melhor, nas áreas que vocês atuaram juntos e tudo mais. E para que a gente possa dar esse pontapé inicial, então, e entender um pouquinho disso, conta pra gente quem é você, né, obviamente, e como é que o William passou a fazer parte da tua vida e como é que tu conheceu ele nos teus dias, então. Então, eu sou a Daniele, tá? Eu moro em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e eu trabalho na área de TI. E na empresa que eu trabalhava, na época eu fazia análise de projetos, tá? E eu tinha acabado de entrar na empresa, né? Daí eu conheci o William, porque ele era nosso líder na época de software. Então a gente tinha reuniões semanais de acompanhamento, de projeto, como estavam os projetos, como estava o cliente, sempre a gente com a postura de ter novos clientes, ter novo espaço dentro do cliente. Então, a gente minava esse campo, sabe? Em resolução dos problemas que a gente tinha e também para conseguir novas áreas dentro desse próprio cliente. Então, a gente tinha reuniões semanais com o William, foi onde eu conheci ele, tá? Inicialmente, ele era o nosso líder, sempre com postura, cobrando a gente, mas sempre com tato com pessoas. Mas o William ficou muito especial para mim, vamos se dizer assim, quando eu estava com 8 meses que eu estava na empresa, então recente, né? Uhum. Eu fiquei grávida. Então, quando eu descobri minha gravidez, eu fiquei com muito medo, muito receio, porque, primeiro, sou nova de empresa, estou grávida e agora, né? É a primeira coisa que nós pensamos é, e agora eu vou ser mandada embora. E quando eu fui contar para o William, e foi um choque positivo, vamos dizer assim. Uhum. Ele foi completamente solícito. Ele foi muito prestativo comigo e foi o momento que mais me marcou, tá? Esse tato com as pessoas. Então, ele me explicou que era para eu ficar calma, que não tinha problema, que a gente ia passar a gestação tranquilamente, eu trabalhando normalmente, sem problemas algum, e eu ia sair de licença maternidade e quando eu voltasse, ia estar tudo bem. E foi exatamente isso que aconteceu. E ele sempre acompanhou comigo a gestação. Então, ele sempre, com esse tato com pessoas, que ele é ótimo, ele é excelente. Então, ele sempre me perguntava como eu estava, sempre perguntava também, conciliando com o meu trabalho, se estava tudo bem. Então, ele acompanhou muito de perto. Então, até há pouco tempo a gente conversou, minha filha agora já vai fazer 2 anos, e ele ainda, como é que tá a Cecília? Então, sabe, esse carinho que ele teve, então eu achei bem especial. E além de eu achar ele excelente pessoa, com um tato com pessoas que, assim, a gente trabalha no meio corporativo, ele sabia equilibrar essa questão de cobrança, de projeto, de resultado, só que também ele conseguia equilibrar esse lado pessoal. Então, foi o que me marcou muito no William e eu fiquei muito grata de ter ele na minha vida naquele momento, Entendi. porque eu tinha muito receio, sabe? Mas passou, foi tudo bem, aprendi muito, tanto nessa questão de ter equilíbrio, sabe? Do profissional com o pessoal. Entendi. Não, e automaticamente, claro, né, eu fico imaginando a tua reação ao descobrir a gravidez, e não só isso, né, no sentido de o que vai acontecer, né, qual é o próximo passo, e ter uma pessoa que pudesse te dar tranquilidade por situações profissionais, e não só isso, né, acho que uma pessoa solícita ao ponto de vista do desenvolvimento humano, de entender, poxa, que bacana, eu vou te acompanhar, vou fazer quase um acompanhamento, né, do teu dia a dia para me ver como é que tu estás, para que tu possa desempenhar e ficar tranquila que tudo vai dar certo. Uh, E foi exatamente isso que aconteceu. Eu consegui, eu acho que por esse apoio, ter um equilíbrio profissional. Então, eu trabalhei até o máximo que eu podia. Eu parei de trabalhar, na outra semana eu tive neném, então eu consegui equilibrar isso devido ao apoio que eu tive, sabe? uhum. Te deixar tranquila, bem com a Exatamente. liberdade para poder atuar e trabalhar da melhor maneira e como tu bem sabias, né, fez de tudo maneira para até mesmo voltar e ter tranquilidade para voltar, né, digamos assim, não somente no período que tu estavas, né, Exato. no período gestacional. Dani, e o que que ele representa para ti? Porque, bem ou mal, líderes nem todos têm, e eu entendo o teu ponto de vista do medo e do receio, porque nem todos os líderes têm essa visão, têm essa proximidade ou essa
proatividade de deixar o funcionário ou o seu liderado bem. O que ele representa para ti por tudo isso que tu contou para gente? Olha, eu tenho uma grande admiração para ele, tá? Eu vejo o William como, sabe aquele tipo de pessoa que você deseja ser pelo menos a metade? Então, o William representa para mim equilíbrio, sabe? Porque eu vejo nele uma pessoa que tem postura na questão profissional, que é comprometido com os resultados e preocupado com os resultados, mas ao mesmo tempo consegue ter calma, paciência para lidar com pessoas. Entender que a gente não é só números, mas pessoas. Então, para mim, ele é um objetivo a ser alcançado, vamos dizer assim. Que eu acho que todo mundo devia ser pelo menos metadinha, sabe? Ter esse equilíbrio. Que bacana, que legal. E como líder de pessoa no sentido profissional, como gestor de pessoas, tu elencaria alguma coisa que ele é diferente, que ele tem algum diferencial no do trato, no dia a dia, nos processos, enfim, o que que ele é diferente como líder de pessoas? Então, para mim, o que eu senti de grande diferença realmente foi o escutar. Porque hoje em dia, quando a gente tem muito contato com líderes, a gente tem só aquele momento de escutar, sabe? Sim. Então, na hora que a gente vai fazer um 360, esse momento eu consigo te escutar. E ele não, ele sempre foi muito disponível para escutar, tanto no ponto profissional quanto no pessoal, no meu caso, tá? Então, assim, eu poderia mandar, já mandei mensagem à noite, com problemas de trabalho e também de acompanhamento da minha situação, e ele sempre me ouviu. E sempre me ouviu solícito, sabe? Sempre me ouviu com atenção. Então, eu acho que isso, para mim, foi um grande diferencial que sinceramente eu não vejo. Então, eu trabalho ainda com outros projetos, com outras pessoas, e essa diferença eu não sinto, tá? Então, eu não vejo em outras pessoas a forma que ele fazia com a gente. Que bacana. E tem alguma coisa que tu consiga, digamos assim, diferenciar dentro do teu trabalho, ao longo dessa trajetória que vocês atuaram juntos, que ele tenha te ajudado a desenvolver um lado pessoal, que tu consiga ver um espelho, tipo, poxa, eu absorvi tanto dele que me desenvolveu pessoalmente em qual área que para ti pode dizer assim, poxa, porque hoje vocês não atuam juntos mais, né? Ele já está num outro É. momento. O que que tu te espelha, como no desenvolvimento pessoal ou, por que não, até profissional, que tu diz assim: "Poxa, foi aqui que o William foi categórico e para mim ele me ajudou a desenvolver"? É, sabe que as pessoas elas são exemplos para a gente, né? Então, não só o de falar, mas ou também a postura da pessoa vira exemplo para a gente. E uma coisa que me desenvolveu como pessoa, que é uma coisa que ele comentava que ele fazia, e eu falei: "Olha que legal, essa questão que ele faz", eu esqueci o nome do poder da manhã, que é um momento que você acorda um pouco mais cedo, para você poder, se concentrar, para você poder fazer uma atividade, para você poder ler alguma coisa, antes de começar o seu dia. Então, eu tento aplicar, claro, não aplico 100%, mas assim, esse espelho então, serviu muito para o meu desenvolvimento humano. Então, assim, eu consigo me concentrar antes e começar o dia melhor. Então, isso para mim foi uma coisa bem bacana, de espelho. Que legal, que bacana. E nos pontos chaves, assim, como significativo, assim, que ele tenha te mentorado, digamos assim, no teu processo profissional. Aí tu te desenvolveu pessoalmente, como pessoa toda manhã, hoje tu criou um hábito, vamos dizer assim, né? E criou o hábito do poder da manhã de desenvolver isso pessoalmente. Mas e profissionalmente? O que que o William foi, assim, uma pessoa que teve essa habilidade, que foi significativo para ti, que ele tenha te mentorado em ensinar, em mostrar alguma coisa dessa experiência que vocês atuaram juntos? Então, para mim, voltando assim, por mais que seja profissional, o tato com pessoas, tá? Então, eu trabalhava num cliente muito grande para a empresa que a gente trabalhava, e onde a gente passou por N situações de conflitos. Trabalho com projetos, então isso é muito frequente. Então, a gente estava com um problema, ele saiu do Rio Grande do Sul e veio aqui para Curitiba para a gente sentar junto com o cliente e resolver. Então, assim, isso foi muito importante para eu ver,
calma, quando a gente tem um problema, vamos até a pessoa, senta, conversa, alinha e resolve o problema. Então, eu acho que essa postura me fez entender que não é troca de e-mail, não é uma ligação, tem determinadas situações que você senta com o cliente e resolve muito mais fácil. Então, isso, para mim, que continuei trabalhando em frente a clientes, a contato direto com clientes, isso para mim foi de grande valor, sabe? Entender que esse tato diretamente com o cliente para resolução de problemas é bem importante. Que bacana, que legal. Eu diria assim que tu, como é que eu vou dizer assim, tu teve uma faculdade da vida profissional e pessoal, né? Vamos dizer assim, né? Ou até mesmo Foi porque de muito crescimento. não, até poderia dizer com ênfase em especialização em desenvolvimento humano e profissional, né? Porque tu teve, né, esse contato, esse convívio, esse diariamente. E Só um pouquinho que fechou aqui minha tela, só um momentinho. claro, aqui, peraí. Travou. Daí eu retomo aqui, aí depois o pessoal avisa o pessoal ali que tem uma pausa para eles fazerem a edição certinho. Nós Tá estávamos bom. falando, né, que ele tem muita habilidade, né, nesse processo, né? E eu imagino Exato. que para desenvolver isso, né, dentro de si próprio e passar isso para vocês é notório. Tu consegue notar dentro de ti mesmo, assim, Dani, e consegue talvez até fazer uma separação de antes e depois de ter convivido com ele e que transformações a Dani pode olhar para dentro de si e dizer assim, poxa, eu mudei aqui na minha família, no tato com meus clientes, no meu dia a dia profissional. Como é que tu consegue separar isso por ter convivido com uma pessoa tão humana? Olha, eu acho que na minha vida profissional, tá? Como eu trabalho diretamente com clientes, então não só com clientes, né? A gente também fala com o time, e depois de conviver um pouco com ele e ver um pouquinho da postura dele, eu acho que eu tive um grande desenvolvimento nessa parte, sabe? Então eu consegui parar um pouco mais e ter concentração, ter paciência, saber ouvir, saber a hora de falar, principalmente com o cliente, tá? Então isso para mim vamos dizer que eu não tinha essa postura, sabe? Então era muito mais objetiva, sempre só vamos resolver, e agora não, eu entendi. Eu acho que por eu ser tratada dessa forma, acho que a gente tem que tratar as pessoas como a gente gosta de ser tratado. Então aí eu entendi que, opa, é muito mais agradável, fácil de resolver as coisas quando você tem isso, né? E a questão mais pessoal, para mim, essa questão de concentração, do poder do amanhã, por exemplo, de você conseguir organizar o seu tempo, administrar o tempo, começar o dia um pouco antes para se organizar, eu acho que isso eu não conhecia nada, não nem imaginava, e eu conheci depois de conhecer o William, e para mim foi bem bacana na minha vida pessoal. Entendi. Bom, sensacional, é bacana demais quando a gente tem alguém que pode nos mentorar, pode nos fazer elevar, né, nosso nível de conhecimento, né, e fazer com que isso aconteça de uma maneira natural. Por Sim, essas e outras, e por tudo isso que a gente vai conversando ao longo dessa entrevista, tu entende que ele é a pessoa certa para desenvolver líderes e lideranças. E quando eu falo nesse sentido, e é uma pergunta que eu te faço, não é só no ponto de vista de gestão, né? Mas líder no sentido pessoal mesmo, né? De tomar decisões pessoais, de ter um empoderamento pessoal, de, né, ir à frente, talvez vencer timidez, vencer medos, enfim. Tu entende que ele é essa pessoa certa para fazer esse tipo de trabalho? entendo. Entendo, e assim, a pessoa que tem a oportunidade de conviver com o William e ter essa mentoria, pode ter certeza que vai elevar a nível máximo. Porque não só do que ele tem a dizer, do que ele tem a ensinar, a postura dele, o que ele representa, então o que ele demonstra, ele só não fala, ele faz. Então, eu acho que o exemplo dele é uma coisa que a gente tem que guardar para a gente. Bacana, como tu bem citou no início da conversa, né? Se a gente puder copiar 50% já está mais do que suficiente, já vai ser para nós normais, vamos dizer assim, no sentido de ter tanta bagagem de conhecimento, não que ele seja um ser especial, não é nesse sentido, né? Mas Sim, no sim, sentido de ter tamanho conhecimento e que a gente vai poder evoluir também, isso é bacana demais. Dani, é verdade. para nós fechar a conversa, e tá especial demais,
Eu preciso fazer um bate-papo e jogo rápido no sentido de entender para fechar e amarrar tudo isso que a gente conversou. Se tu pudesse sintetizar em uma palavra só, ou uma frase, enfim, fica à vontade, tudo que ele representa para ti, que palavra seria essa? Eu acho que, para mim, para mim é tranquilidade. Tá? Então, eu acho que talvez não é uma palavra muito usada, mas eu acho que é uma palavra essencial. A gente tem que ter a tranquilidade para lidar com todas essas situações. Então, ele tem essa tranquilidade para lidar com você e também com todos os problemas em volta. Então, para mim, tranquilidade resume muito. Tanto que ele é uma pessoa que você chega perto, ele está sempre tranquilo, sereno, respondendo tranquilamente, por mais que esteja tudo pegando fogo. Então, para mim, tranquilidade. E a Dani é tranquila depois de ter convivido, ou melhor, mais tranquila depois de ter convivido. Mais, mais tranquila. 100% muito longe disso. Tem muito que aprender ainda. Mas sim, mais tranquila. Que bacana. Tem alguma palavra que tu consiga traduzir a capacidade que ele tem em formar novas lideranças, em formar novos líderes? Eu acho que competência. Então, ele é uma pessoa que ele vai entender do assunto para poder chegar para a pessoa e dar essas instruções, tá? Então, ele vai ter grande competência de lidar com toda a situação, tá? Se ele vai chegar e falar alguma coisa, vai ministrar alguma situação, ele já tem todo o conhecimento para isso. Então, eu acredito que ele seja bem competente. Que bacana, demais. Tem alguma palavra, por aquela pergunta que eu te fiz agora há pouco, que tu consiga sintetizar a principal mudança que houve dentro da Dani por ter convivido com ele? Eu acho que resiliência. A gente aprendia a persistir em determinadas situações, a ter essa paciência, essa tranquilidade, essa postura para lidar com determinadas situações. Então, acho que isso me define bem. E é uma palavra que está na moda, não no sentido apenas É, da pandemia, né? Mas porque a gente aprendeu a ressignificar o sentido dessa palavra, né? Ou resgatou, né, na sociedade. E é interessante falar disso, e eu abro esse parênteses, porque vejo ele como sendo, ou melhor, já fazendo isso antes muito de uma pandemia, né? Ele já era uma pessoa exato. resiliente, né? Seja na questão do trato, seja na questão do contato, seja na questão da comunicação, seja na questão de entender e se colocar no lugar do outro, porque, vamos lá, né? Tu tinha para ti o teu maior problema e o teu problema mais urgente era o que aconteceria com a Dani grávida numa empresa de tecnologia, né? E esse era o teu problema, essa era a tua urgência. E ele não tratou ela como uma urgência, ele tratou ela como uma prioridade. A prioridade dele era atender o teu chamado, para resolver o teu sentimento. E isso é muito resiliência, né? E assim, a gente até conversou um pouco mais sobre isso, e até um caso pessoal dele, que ele tem um filho, né? Então, quando a esposa dele teve um filho na época, não tiveram esse tato com ela, sabe? Então, eu acho que ele já tinha, então ele acabou aflorando ainda mais esse tato. E eu precisava desse apoio nesse momento, e ele entendia isso. Então, para mim foi muito especial. E eu voltei também a trabalhar, estou na empresa até hoje, e acho que o apoio foi bem fundamental. Era o Faz- que eu precisava ouvir. e diria até, né, guardar as devidas proporções, provavelmente, dependendo da condução, talvez a Dani nem estivesse mais atuando hoje nessa empresa, né? Exatamente, Né? exatamente, porque a insegurança é muito grande e às vezes essa insegurança acaba fazendo a gente procurar outros caminhos, né? Então, como eu tive um apoio, eu tive segurança, então eu fiquei mais tranquila, sabe? Então, eu voltei, tudo tranquilo e vida que segue. Com certeza. Dani, para nós fechar, a última pergunta, eu imagino que sim, tá? Que tu recomendaria ele como mentor de lideranças na formação de novos líderes e tudo mais.
Mas eu vou te perguntar o porquê. Por que que, na opinião da Dani, ele é a pessoa certa para formar novas lideranças e ser mentor desse momento? Eu acho que caiu. Tu tá me ouvindo? Não, né? Tu conseguiu voltar. Que Que aí bom eu tava, mesmo, chegou em bom. que aí eu já tava lá indo lá pro WhatsApp agora para ver se eu conseguia te chamar para ver o que que tinha acontecido, né? Se daqui a pouco a gente agendava num outro horário. Mas eu acho que para a gente fechar, tá? Porque eu consegui fazer todas as perguntas tudo certinho, tá? Então tá bem tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Que bom, Mas que para a bom. gente fechar, eu preciso, como eu estava te falando, só para contextualizar, que eu tenho certeza das respostas que tu deu, que tu indica ele para ser mentor, né, de lideranças e tudo mais. E eu preciso perguntar o porquê. Por que que a Dani indicaria ele como um líder e mentor, né, de lideranças, organizações, para entender esses momentos e tudo mais? Por que que a Dani indica o William? Eu indico porque ele é uma pessoa que ele sabe transpassar o que ele quer. Ele sabe explicar. Ele tem muita bagagem, então ele vai conseguir contextualizar essa didática que ele tem com as pessoas, esse tato que ele tem com as pessoas, então logo ele se explica muito bem, então ele deixa as coisas muito claro. Então eu acho que isso é quando você quer entender as coisas, porque quando a gente está tentando se aprimorar, a gente tem que entender para a gente poder se aprimorar. E isso ele vai deixar muito claro. Então eu acredito que pela postura também que ele tem, por ele saber lidar com pessoas, eu acredito que eu com certeza indico o William para quem que tiver esse interesse. Com certeza. Dani, preciso te agradecer imensamente o carinho, a atenção. Falavas, né, da Cecília com 2 anos, então, né, abria-se essa janelinha para conversar um pouquinho com a gente. Eu sei que é um momento, né, de cuidado, enfim, de descanso, mas para falar de uma pessoa tão especial na tua trajetória, eu acho que vale um pouquinho, né, desses minutinhos para que a gente possa conversar. A última pergunta ela é tua. Eu deixo o espaço para você, né, deixar alguma mensagem, alguma coisa dessa experiência que tu teve ao lado do William. Tá. É, eu queria deixar o desejo que eu tenho, que ele tenha muito sucesso nessa nova trajetória dele. Que ele é um cara de luz, daquelas pessoas que chegam e todo mundo fica muito confortável de ter ele perto. E eu sei que ele é muito competente, ele é muito trabalhador, e eu torço muito que ele seja uma pessoa muito realizada nessa nova trajetória dele. Eu sei que ele fez um caminho muito lindo na empresa, no mundo corporativo, tanto que quando ele saiu foi um baque para todo mundo, mas agora eu tenho certeza que ele vai ter muito sucesso nessa área. Sensacional, Dani. Obrigado pela tua atenção, teu carinho, por burlar todos esses problemas técnicos que é inerente da tecnologia. A gente sabe muito bem como é e a gente está aqui para fazer esse trabalho de uma maneira toda carinhosa. Então, eu te agradecer imensamente o carinho e a atenção. Bom descanso e até a Imagina. próxima. Obrigada, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.